Olá, pessoal. Então, essa aqui é a aula número 3 do minicurso Introdução a Transições de Fase. Essencialmente, nessa aula, eu vou falar um pouquinho das transições de fase, a teoria de Landau, a discussão do conceito de parâmetro de ordem, e eu vou, dando continuidade, efetuar o cálculo dos expoentes críticos. Então, vamos lá. Então, essencialmente, fazer uma breve revisão dos conceitos fundamentais que foram discutidos anteriormente, a gente tem essencialmente duas classificações. A classificação de Ehrenfest e uma classificação mais moderna. Na classificação de Ehrenfest, a gente tinha que as transições de fase, elas eram divididas em duas categorias, podendo ser terceira, quarta, mas essencialmente é uma transição de fase de primeira ordem é aquela que tem a primeira derivada de G, no caso aqui a energia de Gibbs, ela é descontínua. E uma teoria de segunda ordem, a derivada segunda é descontínua, enquanto o G e a derivada de G são contínuas. Nesse sentido, você poderia definir, por exemplo, uma transição de fase de terceira ordem, como a terceira derivada sendo descontínua, transição de quarta ordem e assim por diante. Mas, essencialmente, a gente fica nessas categorias de primeira e segunda. Por outro lado, utilizando a classificação mais moderna, a gente tem que as transições de fase elas são definidas da seguinte maneira: contínuas ou descontínuas. E isso está sempre associado à primeira derivada de G, onde G aqui é a energia livre de Gibbs. E nesta aula em particular, nós estamos interessados em transições de fase contínuas ou outro jargão de segunda ordem, em que o sistema ele tem duas fases bem definidas e diferentes. Por exemplo, aqui você tem essa fase e essa outra fase com a caixinha riscada. Note que a gente não tem, por exemplo, coexistência de fases, que seria, por exemplo, essa figura aqui em que você tem uma mistura das duas fases, que daí isso caracteriza uma espécie de transição de fase de primeira ordem. E quando você está trabalhando com transições de fase contínuas, nós temos leis de potência, ou seja, existem leis de potências quando você está próximo da transição. Em outras palavras, o calor específico ele é um módulo de T, onde esse T é a temperatura menos a temperatura crítica dividido pela temperatura crítica, ou seja, seria uma espécie de o desvio da temperatura adimensional. Então, o calor específico é o módulo de T na menos alfa. A suscetibilidade é o módulo de T na menos gama. O parâmetro de ordem ele é T na beta. O parâmetro de ordem para temperatura, quer dizer, o Tzinho igual a zero, ou seja, próximo à temperatura crítica, é igual ao campo 1 sobre delta, onde eta é o parâmetro de ordem. Esses coeficientes alfa, gama, beta e delta, eles são chamados expoentes críticos. E eles satisfazem algumas relações. Por exemplo, essas relações de Rushbrook, inequações de Griffiths. Por exemplo, aqui nós temos, né, o alfa mais 2 beta mais gama maior igual a 2, alfa mais beta vezes um mais delta maior que igual a 2, e o gama tem que ser maior ou igual a beta delta menos um. Aqui eu coloquei uma observação, né? Essas relações elas podem serem deduzidas de primeiros princípios da termodinâmica e análise dimensional. Mais para frente eu vou citar algumas literaturas, não nessa aula, mas na última aula, onde você pode encontrar a dedução delas. E vamos agora passar para a discussão da teoria de Landau, né? O Landau propôs uma descrição unificada para todas as transições de fase contínuas, ou, no jargão que a gente normalmente utiliza, de segunda ordem. E a primeira ideia é, você tem que, para o teu sistema, identificar qual é o parâmetro de ordem. Uma vez identificado, a gente tem o seguinte, né? Que esse parâmetro de ordem, ele é igual a zero se a temperatura for maior que a temperatura crítica, e diferente de zero se a temperatura for menor que a temperatura crítica. Ou seja, aqui você tem a temperatura crítica e maior que ela é zero, menor, diferente de zero, ou seja, duas fases diferentes.
Isso, assim, a gente tem as fases bem distintas, né? Não existe coexistência de fases aqui. E é que eu comentei, né? Com o parâmetro de ordem, a gente consegue distinguir as duas fases. E uma segunda consideração é que, próximo da temperatura crítica, a gente pode expandir a energia livre de Gibbs em potências. Nesse sentido, né? O G, que é a função das variáveis P, T e eta, P de pressão, T temperatura, eta é o parâmetro de ordem, ele é aproximadamente um G0 PT, ou seja, algo que não depende do parâmetro de ordem, mais A, uma constante, eta quadrado, mais B, eta na 4. Aqui a gente coloca, né, com B sendo uma constante positiva para garantir a estabilidade e o A podendo depender da temperatura. Nesse caso particular, a gente ignora efeitos de pressão. Então, esses coeficientes A só dependem da temperatura. Pode também se estender para a pressão, mas aqui, por simplicidade, vamos colocar isso. E um terceiro argumento é um argumento de simetria. Supõe-se que existe uma simetria da energia livre. Ou seja, você trocar o parâmetro de ordem eta por menos eta, a energia de Gibbs tem que ser igual. De uma certa maneira, isso elimina termos ímpares que dependem de eta e eta ao cubo em G. Então, essa é uma terceira condição, simetria. O quarto é que o G possui mínimos. Ou seja, em outro sentido, a gente tem que a derivada de G em relação a eta, nos mínimos, né, é igual a zero. Quer dizer, aqui a primeira derivada garante que é extremo, e a segunda derivada, ser positiva, garante que seja mínimos. E aqui a gente pega a expressão, a gente pega a função g igual a g0 mais a eta 2 mais b eta 4, faz a derivada em relação a g igual a zero. A gente chega nessa condição, 2 eta vezes a mais 2b eta quadrado igual a zero. E aí tem as condições, são duas soluções possíveis. Se o a for positivo, o b é positivo por definição. Então a gente tem que esse termo aqui não pode ser zero. Significa que o eta é igual a zero. Então, a gente tem essa solução que eta é igual a zero, e a outra solução é, é quando o a é negativo. Se o a é negativo, a soma disso aqui pode ser zero. Em outras palavras, eta 1 ao quadrado é menos a sobre 2b. Então, o a é negativo, esse aqui fica positivo e o b também é positivo. Então, essas são as duas soluções. E costuma se definir, mais vantajoso, é oportuno você redefinir aquele A grande como sendo um Azinho T menos TC, onde Azinho é positivo, é uma constante, e a gente pode ignorar a dependência de B com a temperatura. O coeficiente de B ele pode ser como constante. E a gente tem, claro, nessa situação, se o T é maior que TC, o A é positivo. Se o T é menor que TC, o A é negativo. Ou seja, a gente acaba nessa parametrização naturalmente satisfazendo a primeira condição. O, o parâmetro de ordem é igual a zero para a temperatura maior que a temperatura crítica, ou seja, o nosso eta zero é igual a zero. E se ele for menor que a temperatura T menor que a temperatura crítica, e ele é diferente de zero, ou seja, ele assume o valor eta 1 mais ou menos raiz de menos a sobre 2b, com a negativo, b positivo. E rapidamente aqui a gente consegue já obter o primeiro expoente crítico. A gente substitui o A pela definição, Azinho T menos TC. Nessa expressão aqui fica mais ou menos. Aqui eu multipliquei e dividi pela temperatura crítica. E como o A é negativo, já coloquei o módulo aqui. Então, utilizei aquela redefinição da temperatura dimensional, que é o T minúsculo igual a T menos TC dividido por TC. Aqui, naturalmente, a gente observa, né, com essa definição, que o eta 1 é aproximadamente módulo de T na meio.
Ou seja, o expoente crítico beta, ele é igual a meio, na teoria de Landau. Que aqui a gente está considerando quando t é negativo é a única situação em que o parâmetro de ordem é diferente de zero. Então a gente já conseguiu extrair o primeiro expoente crítico. E vamos, assim, para facilitar a vida, definir o ΔG como sendo a energia livre de Gibbs menos o G0, que é a energia livre sem a dependência no parâmetro de ordem. E isso acaba não alterando a análise dos extremos, não muda nada. A gente tem que o ΔG é aproximadamente AT menos TC, eta quadrado, mais B, eta 4. Aqui eu fiz a conta, né? Você tem o G, a derivada de G em relação a N, tem esse N quadrado, esse N4, dá essa expressão aqui, colocando 2N em evidência. Fica 2N, parênteses, AT menos TC mais 2B eta quadrado. E aí você coloca os extremos, né? A gente obtém os extremos, na verdade. Eta igual a zero, se T é maior que a temperatura crítica, e eta 1 quadrado igual a menos AT menos TC sobre 2B, se a temperatura for menor que a temperatura crítica. Calculando a segunda derivada de g em relação a eta, a gente obtém 2at menos tc mais 12b eta quadrado. E naturalmente a gente observa que se você avaliar isso em eta 1, a gente tem 2at menos tc, daí substitui n, quer dizer, o eta por eta 1. Tem essa expressão, fica menos 12bat menos tc sobre 2b. Simplifica o fator b, no final do dia a gente obtém menos 4at menos tc. Só que aqui t é menor que tc, então esse termo é negativo, com esse negativo fica tudo positivo. Ou seja, de fato, a derivada segunda em relação a eta 2, avaliado em eta 1, é positivo, garantindo que é um mínimo. Em outras palavras, a gente tem que esse eta 1 ao quadrado igual a menos at menos tc sobre 2b é mínimo estável. Essencialmente, essa seria o gráfico do nosso delta de G. A gente obtém que os mínimos estáveis, ele é menos eta 1 mais eta 1. Isso aqui é válido para T negativo ou temperatura menor que a temperatura crítica. E a gente observa, né, que esse gráfico ele é simétrico na troca de eta por menos eta. Já era uma hipótese, a gente tinha colocado que a energia livre de Gibbs deveria ter essa simetria. Mas os valores de mínimos, eles trocam de sinal. A gente tem menos e mais. Eta 1 e menos eta 1. Ou seja, a gente, nesse caso, diz que o sistema ele apresenta uma chamada quebra espontânea de simetria. Em outras palavras, o potencial, a energia livre de Gibbs, ela é simétrica na troca, ou seja, existe essa simetria, mas o mínimo, ou seja, o vácuo, quebra essa simetria. No caso, o vácuo, a gente está se referindo a esse valor mínimo eta 1, que isso ele vai de menos para mais, tá? Ele troca esse sinal, ele não tem essa simetria, ou um valor de mínimo. E a gente pode fazer a mesma conta, pegar a derivada segunda de g em relação a eta 2 e avaliar no eta 0 igual a zero. E simplesmente dar 2at menos tc. E fica claro que ele é mínimo se t for maior que tc, que esse negócio é positivo, e ele é máximo se for menor, já era esperado pelo gráfico anterior. Então, essencialmente, quando a temperatura for maior que a temperatura crítica, ou seja, o Tzinho maior que zero, o gráfico do ΔT acaba sendo essa parábola aqui, né? Com o mínimo em eta 0 igual a zero. A gente diz que o delta de G é simétrico na troca e o mínimo também é simétrico. Ou seja, o mínimo, que é zero, se você trocar eta por menos eta, não vai mudar. Então, tanto o potencial, ou seja, a energia de Gibbs, quanto o valor de mínimo respeitam a simetria. E outra coisa importante, por esse gráfico dessa parábola, a gente tem que, se a gente perturba o sistema
ele tende a retornar ao estado fundamental eta zero igual a zero. Ou seja, para qualquer temperatura maior que a temperatura crítica, você perturbou o sistema, em algum momento ele vai retornar a esse equilíbrio estável eta zero igual a zero. Aqui eu coloquei algumas observações. A primeira é que a teoria de Landau é uma descrição relevante. Ela se aplica para vários sistemas físicos, às vezes sistemas físicos de diferentes naturezas, completamente diferentes, equações de estado diferentes, assim por diante. Mas a gente tem que o comportamento próximo da temperatura crítica acaba sendo universal. Esse é um resultado muito relevante de Landau na descrição de transições de fase contínuas ou de segunda ordem. A outra observação é que essa é uma aproximação, uma das maneiras mais simples de descrever os materiais. Assim, a gente espera também que os expoentes críticos obtidos sejam valores aproximados. Claro que se você pega a teoria microscópica, que é algo mais fundamental, os resultados obtidos delas devem ser mais precisos, mais próximos dos valores experimentais. Terceira observação, né, a natureza do parâmetro de ordem pode ser diferente dependendo do sistema. Aqui eu fiz alguns exemplos. O modelo de Ising, que é muito estudado na mecânica estatística, o mais simples é que o parâmetro de ordem é um escalar. O fundo é o spin, que ele fica restrito na direção mais z ou menos z. Aqui eu fiz um exemplo que eu tinha comentado, no caso que é a magnetização de paramagneto para ferromagneto. No paramagneto, os spins eles estão bagunçados, desordenados, de tal maneira que a média fica nula, mas no ferromagneto o negócio fica diferente de zero. Claro, no caso do Easy, como você tem mais ou menos Z, é como se um para baixo e um para cima, né? De tal maneira que a média fosse nula. No modelo de Heisenberg, também a gente tem que o parâmetro de ordem é um vetor em, em 3D, ou seja, no eixo x, y, z. No chamado modelo XY, o parâmetro de ordem é um vetor planar, ou seja, um vetor com duas componentes. Em supercondutores, a gente tem que o parâmetro de ordem é uma função complexa, porque daí você tem na energia livre termos que dependem do gradiente dessa função ao quadrado, essa função vezes o produto escalar dela com o conjugado, e ela com o conjugado ao quadrado, também pode entrar na definição da energia. Observa-se que existe uma invariância de fase, a gente pode trocar psi' por um fator, uma fase e na i alfa, que esses termos não mudam. Ou seja, dependendo do sistema, a natureza do parâmetro de ordem pode ser, às vezes é um escalar, às vezes é uma função complexa, às vezes é um vetor. Pode também acontecer, como eu comentei aqui, em cristais líquidos, onde o parâmetro de ordem ele está relacionado com uma matriz simétrica 3x3 de traço nulo. Aqui eu dei o exemplo, para só voltar ali. M e J igual a M, desses vetores unitários. M é constante e esse delta IJ é delta de Kronecker. Ela é zero se o I for diferente de J ou 1 se o I for igual a J. Se você toma o traço disso, ele acaba sendo zero, porque o traço de delta IJ é 3. E o eta ao quadrado igual a 1, daí fica 1 menos 1/3 vezes 3. E aí 1 menos 1, zero. Bom, retornemos agora para a discussão dos expoentes críticos. A gente já tinha obtido um deles, que era o beta, igual a meio. Vamos agora obter os demais. Primeira coisa é cálculo da entropia, que é menos a derivada de G em relação a T. Assim, a gente tem a derivada do G0 em relação a T, a gente começa a colocar aqui isso aqui como fosse um S0, uma entropia S0, que é uma parte regular, vamos dizer assim. E o outro termo ficaria menos A eta quadrado. Daí, essencialmente, a gente tem que, se T for maior que a temperatura crítica, o parâmetro de ordem ele vai tender ao N, o eta zero igual a zero. Então, a entropia fica só com a parte regular. Se o T for menor que a temperatura crítica, então o eta quadrado tende a eta 1 ao quadrado, que é essa expressão, menos AT menos TC sobre 2B. De modo que a entropia fica igual a S0
Daí, substituindo aqui, fica mais A quadrado T menos TC sobre 2B. E agora a gente volta, né, para o cálculo do calor específico. A gente tem duas opções. A primeira é utilizar o resultado anterior, que é o calor específico igual a T vezes a derivada da entropia em relação à temperatura. Ou calcular duas vezes a derivada de G em relação a T e multiplicar por menos T. Vamos usar essa primeira aqui, que a gente já calculou a entropia. Se a temperatura for maior que a temperatura crítica, então a expressão da entropia é S de T igual a S zero. E daí, essencialmente, a gente define esse C zero de T, que é regular. Agora, se a temperatura for menor que a temperatura crítica, a expressão para entropia é essa daqui, S zero mais A ao quadrado T menos TC sobre 2B. A gente diferencia em relação a T, fica C zero de T mais A quadrado T sobre 2B. Aqui eu coloquei alguns comentários, né? Alguns livros tomam G zero igual a zero. Então, essencialmente, esse S zero igual a zero, o C zero também é igual a zero. Aqui eu só carreguei para dizer que às vezes pode ter contribuições de partes regulares. Mas o importante é que, independente para qual temperatura você coloca, não existe divergência. A gente tem que é bem comportado. E a gente costuma colocar que o C é aproximadamente T menos alfa, aqui próximo da temperatura crítica. Então a gente tem que o primeiro, se é regular, não vai ter divergência. Então, para temperatura maior que Tc, o alfa igual a zero. E esse segundo, quando o T tende a Tc, também vai ser regular. Esse termo aqui ele é linear em T. Então, próximo de Tc, esse termo vai ficar um C zero de Tc mais a Tc sobre 2b. Então, nesse sentido, a gente tem que o alfa igual a zero. Nas vizinhanças da temperatura crítica, nós temos que, de fato, o calor específico vai tender a uma constante. Então, a gente já obteve o segundo valor do expoente crítico na teoria de Landau. Aí, neste momento, é conveniente a gente tomar um caso particular em que o eta ele é a magnetização e introduzir um campo magnético externo. Daí, nesse caso, nosso agora G depende de T, o eta que virou M, e o H que é o campo externo. Então, a contribuição fica menos mH. A contribuição é extra, vamos dizer assim. E a gente pode obter os outros expoentes críticos, o gama e o delta. O gama está relacionado à suscetibilidade magnética, quando o campo magnético tende a zero. E o delta ele aparece quando a gente considera o campo a magnetização a temperatura zero, com campo magnético. Que daí aparece, deve ser alguma coisa relacionada a H1 sobre delta. Bom, calculemos a expressão, né? A gente tem que a derivada de G em relação a M, agora aparece um termo extra aqui, fica aquele termo de novo, 2AT menos TCM, mais 4BM ao cubo, menos H. E se a gente toma isso igual a T igual a TC, ou seja, Tzinho igual a zero, a gente tem que a derivada de G em relação a M igual a zero implica o H igual a 4B M ao cubo. Ou seja, invertendo, a gente tem que o M igual a 1 sobre 4B na 1/3, H na 1/3. Ou seja, a magnetização, dependendo do H, para temperatura igual a zero, é um H na 1/3. É aproximadamente isso. Quer dizer, a menos de um fator numérico, o nosso delta é igual a 3. E passemos agora ao cálculo da suscetibilidade, que ela pode ser obtida como sendo menos a derivada segunda de G em relação a H, ou, utilizando a definição da magnetização, a gente tem que é igual a derivada de M em relação a H. Utilizando que a derivada de G em relação a M igual a zero, que é um extremo, a gente obtém a relação H igual a 2AT menos TCM mais 4BM ao cubo. E aqui a gente toma a derivada dessa expressão em relação a H e utiliza
a derivada da função implícita. Derivando o lado esquerdo e o lado direito em relação a h, a gente tem que é 1 igual a 2at menos tc, derivada de m em relação a h, mais 12b m ao quadrado, derivada de m em relação a h. Colocando a derivada de m em relação a h em evidência e dividindo tudo, a gente obtém a expressão final aqui, que é a derivada de m em relação a h é 1 dividido por 2at menos tc mais 12b m ao quadrado. E aqui a gente precisa analisar quando é maior, quando a temperatura é maior ou menor que a temperatura crítica. No primeiro caso, quando T é maior que Tc, o m vai tender a zero. Então, nesse sentido, a suscetibilidade, que é igual a derivada de m em relação a h, vai tender a esse fator aqui, 1 sobre 2a t menos tc, ou 1 sobre 2a tc vezes t. Então, ele decai com 1 sobre t. E se a gente considerar temperatura menor que a temperatura crítica, o m vai tender àquela expressão, m2 tende a menos a t menos tc sobre 2b. Substituindo isso, a gente tem que o Q ele fica essencialmente menos 1 sobre 4a tct, ou seja, novamente cai com o inverso de 1 sobre t. Esse aqui é o resuminho que a gente tem, né? A conclusão é, a suscetibilidade ela é 1 sobre 2a tc módulo de t, se t é positivo, ou 1 sobre 4a tc módulo de t, se t é negativo. Em outras palavras, a gente tem aqui, tanto para o lado esquerdo quanto o lado direito, ele é módulo de t na menos gama, onde gama é igual a 1. Esse é o expoente crítico. Então, na teoria de Landau, a gente obteve todos os expoentes críticos, que é o beta, o alfa, o gama e o delta. Lembrando, o beta está relacionado ao parâmetro de ordem, aqui é a magnetização. T na beta, a gente mostrou que o beta é meio. O alfa, relacionado ao calor específico, a gente mostrou que alfa é igual a zero, não tinha, o alfa tendia a uma constante quando próximo da temperatura crítica. O terceiro que é relacionado ao delta é quando você analisava a magnetização para temperatura zero. Daí, nesse caso, ele dependia do campo magnético externo, 1 sobre delta, que a gente mostrou que o delta é igual a 3 nesse caso. E o último vem da suscetibilidade, a gente mostrou que é módulo de T na menos gama com gama igual a 1. E para fechar, a gente vai checar as inequações, né? Vamos pegar aqui, né? A primeira, alfa mais 2 beta mais gama maior que igual a 2. Então, a gente tem o alfa igual a zero, o beta igual a meio, então fica mais 2 vezes meio, e o gama igual a 1. Aqui fica 2, que é maior ou igual a 2. No caso, aqui fica a igualdade. A segunda equação, alfa mais beta mais 1 mais delta, maior ou igual a 2. Então, a gente tem o alfa igual a zero novamente, o beta é meio, o delta é 3, então aqui fica 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Então, 2 maior ou igual a 2. Novamente, igualdade. E a terceira, gama maior ou igual a beta, delta menos 1. Então, gama é igual a 1. Beta é meio, então, do lado direito fica meio vezes 3 menos 1, que dá 1. Ou seja, 1 maior ou igual a 1. Ok, então neste caso, as inequações de fato ela acabam sendo igualdades. E com isso eu termino essa aula com essas considerações finais, na verdade, dos últimos slides, só para deixar um pouquinho mais claro que, por exemplo, se você, só essas observações finais, né? Se o parâmetro de ordem for um vetor, o nosso delta de G ficaria AT menos TC, só que aqui apareceria o produto escalar, né? M escalar N, em vez de M quadrado. E mais B, M escalar M ao quadrado. O caso anterior, a gente fez como que o nosso M fosse mais ou menos M na direção Z. Daí acaba sendo um parâmetro de ordem escalar. Mas essa seria a generalização para um caso tridimensional, é o planar, como quiser. E a outra situação é quando vamos dizer assim, a magnetização ela pode ter dependências espaciais. A gente define a densidade e a magnetização total é integral no espaço completo, integral em D3R.
Daí a gente também tem que tratar com a densidade de energia livre de Gibbs, que é integral no espaço, e o nosso ΔG, quer dizer, o delta da densidade de G seria AT menos TC, M2, mais B, M4, e como ele depende da posição, pode ter um termo cinético, que eu coloquei aqui, né? Lambda sub 2, gradiente de M ao quadrado. Esse lambda positivo, aí ficaria o termo de energia cinética, né? Derivado de M em relação a x ao quadrado, é tipo a energia cinética usual, né? Meio de mv quadrado. E aí você consideraria flutuações, né? Você pega o m como sendo o m0 mais um φ de r. Ou seja, são situações que a gente pode generalizar os resultados anteriores para casos mais complexos. Com isso, eu termino essa aula. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Valeu aí, pessoal.